Olá, queridos, tudo bem? Neste vídeo nós vamos falar sobre as famosas áreas de preservação permanente, as APPs. A sua conceituação, delimitação, forma de serem criadas, forma de serem diminuídas ou mesmo excluídas. Mas, antes de mais nada, te peço, te inscreve aqui no canal, curte o nosso vídeo, compartilhe o nosso material lá no teu grupo no WhatsApp, avisa o pessoal no Instagram que tem vídeo novo aqui no canal, avisa lá no Facebook, no teu LinkedIn, enfim, na tua rede social favorita. Isso é muito importante para que a gente continue ganhando relevância junto ao algoritmo do YouTube, algo que tem sido feito de uma forma magnífica, graças a vocês, muito obrigado. Então eu vou retribuir todo esse empenho de vocês, postando ainda mais materiais gratuitos aqui no nosso canal. Mas para isso você precisa compartilhar nosso material, curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. Vamos lá para o nosso assunto de hoje? Área de preservação permanente, APP. Bem, as APPs, elas têm a sua função socioambiental muito interligadas com aquilo que nós chamamos de espaços territoriais especialmente protegidos, que estão previstos no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Entretanto, a conceituação mais recortada, mais especificada sobre o que é uma APP está no artigo 3º, inciso 2º do nosso Código Florestal, como eu já disse, a Lei 12.651 de 2012. E eu vou ler aqui para você o texto normativo do artigo 3º, inciso 2º do Código Florestal. A área de preservação permanente refere-se à área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Bem, gente, este é o texto do artigo 3º, inciso 2º do Código Florestal. E você percebe que no texto normativo fica bem claro o objetivo, a função social que uma APP exerce na manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, diretamente relacionado a essa de qualidade de vida, como já preceitua o artigo 225. No artigo 4º da Lei 12.651 de 2012 do Código Florestal, estão previstas aquelas APPs que nós chamamos de ex-vileges, aquelas que basta a incidência do que está escrito na lei para sua configuração, como é o exemplo, por exemplo, das matas ciliares, ou seja, daquelas matas, daquela vegetação que fica no entorno dos rios, que fica na borda dos rios, ou seja, aquela mata que fica na beira do rio, nós chamamos de mata ciliar, fazendo referência aos cílios dos olhos, ou seja, que protegem os rios do assoreamento, que protege a beira do rio, de haver erosão, logo são as matas ciliares. E conforme vai havendo uma variação do tamanho deste rio, ou seja, de margem a margem, de borda a borda, essa mata ciliar maior será conforme o preceito lá do artigo 4º, inciso 1º da Lei 12.651 de 2000. Eu não vou ver ponto a ponto os dizeres do artigo 4º com vocês, porque eu estou preparando um aulão que vai ser postado aqui no final do mês, um aulão completo, igual os que você já tem aqui sobre licenciamento, CISNAMA, tá ok? Então essa aula aqui é um pouco mais sintética, é mais um debate para que você possa entender um pouco a natureza jurídica de uma APP. Logo, retomo aqui. O artigo 4º da Lei 12.651 de 2012 traz para a gente as APPs ex-vileges, ou seja, basta a configuração do que está previsto na lei para que esta APP seja configurada. Por exemplo, se eu tenho uma nascente de rio, outro exemplo que eu trago para você, o raio de 50 metros no entorno desta nascente de rio deverá ser preservado a título de APP. E vou repetir o que eu já disse. Em regra, não poderei harmonizar a atuação antrópica ali. Tiago, há exceções? Sim. Lá no parágrafo 5º e 6º do próprio artigo 4º, que eu já vou conversar com você. Como eu ia dizendo, existem exceções previstas no parágrafo 5º e 6º do artigo 4º da Lei 12.651 de 2012, o nosso Código Florestal. O parágrafo 5º estabelece a possibilidade de pequenas propriedades ou posses rurais estabelecerem alguns cultivos que deverão ser sazonais, ou seja, temporais, na época de vazante das águas. Logo, esta pequena propriedade ou posse rural familiar, ou seja, aquelas pessoas que estão dentro deste contexto, poderão estabelecer, fazer algum tipo de cultivo, desde que ele seja sazonal, desde que ele seja temporário e se valha das vazantes das águas, ou seja, um momento em que o rio não encobre a APP e abre-se um espaço para que se possa ter algum tipo de cultivo, repito, sazonal, temporal, tá ok? Então vamos para a próxima exceção, que é a do parágrafo 6º do artigo 4º do Código Florestal, que estabelece a possibilidade da prática da aquicultura nas áreas de preservação permanente no entorno de lagos e lagoas naturais que estejam em
imóveis rurais com até 15 módulos fiscais. Então vamos repetir aqui. Se você tem um imóvel rural com até 15 módulos fiscais, se neste imóvel existe um lago ou uma lagoa que seja natural, não pode ser artificial, ou seja, se tem um lago ou uma lagoa natural, no entorno deste lago ou lagoa natural tem uma APP e nesta você pode explorar a atividade de aquicultura. Você pode pescar, por exemplo, pode praticar a criação de crustáceos, portanto, é outra exceção prevista pelo Código Florestal para que você possa explorar economicamente a sua área de preservação permanente. Logo, temos duas exceções. Quando se tratar de posse ou propriedade familiar rural, logo você ali, dentro deste contexto, pode fazer um plantio sazonal temporário, dentro do período de vazante das águas, e quando você tem um imóvel rural com até 15 módulos fiscais, dentro do contexto deste imóvel rural, você pode ter um lago ou uma lagoa natural e na APP deste lago ou lagoa natural você pode explorar a aquicultura. No artigo 6º da Lei 12.651 está prevista a APP administrativa. É aquela APP criada por ato do chefe do Poder Executivo, ou seja, uma APP criada através de decreto. Esta APP ela tem a seguinte formalidade para ser criada, ou seja, não é uma APP que vai existir de forma automática quando ficar vislumbrado a hipótese lá do artigo 4º, como é a APP ex vileges. A APP administrativa, como eu já disse, ela é criada através do interesse social. Logo, ela é criada através de um ato do chefe do Poder Executivo, através de um decreto. Então, é declarado o interesse social de um determinado território em uma cidade e dentro deste território é criada a APP. Esta APP, logo, criada por ato do chefe do Poder Executivo, a chamada APP administrativa, ela pode existir, ela vai cumprir função social, mas com base no princípio da vedação ao retrocesso ambiental, ela não pode ser reduzida ou eliminada pelo mesmo ato, ou seja, vou relativizar o princípio da paridade dos atos. Não vai ser por decreto que você vai reduzir aquela APP ou desfazê-la. Tem que ser por lei específica. Isso é muito importante que você saiba. Por fim, uma dúvida recorrente que nós temos sobre a APP. Área não vegetada, que deveria ser APP, se desconfigura, deixa de ser APP? Não. Por mais que a área não esteja vegetada, continua sendo APP. Logo, deverá ser reflorestada e, dependendo do caso concreto, haverá a tríplice responsabilização por quem for responsável por aquela supressão de área de preservação permanente, pois se trata de um seríssimo passivo ambiental dentro de uma propriedade rural, por exemplo. Tá ok, gente? Então este foi o nosso vídeo sobre área de preservação permanente. Gravaremos muitos outros sobre este assunto. E lembre-se, no final agora de agosto de 2019, eu vou publicar um aulão sobre APP e reserva legal. Então aguarde, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E eu vou continuar com este modelo aqui de vídeos mais curtos, porque eu sei que ajuda bastante. Foi uma demanda que eu recebi muito lá no Instagram para que eu fizesse esse tipo de vídeo aqui no YouTube. Forte abraço, gente!